Olá a todos. Hoje nós vamos dar início à segunda sessão do nosso curso. Ela tem como título A Pré-História da Antropologia, os primeiros discursos sobre o outro e a invenção do conceito de homem. A bibliografia utilizada para essa aula são dois capítulos do livro Aprender Antropologia, do François Laplantine, respectivamente os capítulos A Pré-História da Antropologia, A Descoberta dos Viajantes do século XVI e a dupla resposta ideológica daquela época até os nossos dias, e o século XVIII, a invenção do conceito de homem. Então são basicamente esses dois capítulos que eu vou apresentar agora, em linhas gerais, e vou fazer alguns apontamentos a partir de outras literaturas que me parecem adequadas para a gente entender melhor esses dois textos. Começando então pelo capítulo 1, a pré-história da antropologia, a descoberta das diferenças pelos viajantes do século e a dupla resposta ideológica dada daquela época até os nossos dias, François Laplantine vai apontar de modo incisivo um fato que é bem importante para nós da antropologia e para o pensamento da alteridade, que nós tratamos rapidamente na aula passada, e que diz respeito à descoberta do novo mundo e dessa alteridade americana como uma espécie de gênese da reflexão antropológica. Então, nesse período, as pessoas se colocavam questões, principalmente os missionários, os jesuítas, a respeito da possibilidade ou da existência de alma dos selvagens, se de fato o pecado original também dizia respeito a essas sociedades ou não, que eram questões capitais para os missionários, porque a resposta a elas irá depender também do fato de se seria possível ou não ensinar para eles a boa nova ou a revelação daquilo que os cristãos imaginam que é a palavra de Deus nos termos que eles entendem por divindade, né? Então, as primeiras observações, os primeiros discursos sobre os povos distantes de que dispomos, eles provêm basicamente de duas fontes. E aí a gente tem que imaginar que num período lá do início do século XVI, por exemplo, é onde está se começando aquilo que hoje nós vemos por mundialização, globalização, né, a partir da expansão colonial, da economia mercantilista. Então vai surgindo esse contato dos europeus com formas de alteridade que eram muito distintas daquilo que eles conheciam. Então, esses primeiros relatos, né, eles surgem a partir das reações dos primeiros viajantes, então de toda uma literatura de viagem que vai se constituir num gênero literário muito importante. Até hoje é importante, embora tenha sido superado, principalmente pela observação antropológica. Mas a gente pode citar alguns trabalhos, como o do André Tevet, sobre as singularidades da França Antártica, ou esse livro do Jean Lery, que é Viagem à Terra do Brasil, que é um livro bem importante. Ele saiu no Brasil pela livraria Itatiaia, por uma editora que lançou alguns clássicos, alguns textos importantes para entender a história do Brasil a partir dos relatos desses viajantes. Então, esses são dois exemplos. E uma segunda fonte que a gente pode pensar também são os relatórios dos missionários, e particularmente as relações, né, alguns textos, como as relações dos jesuítas no Canadá, no Japão, na China. Então a gente tem essas duas fontes históricas, que são as literaturas de viagem e os relatos dos missionários. Então, isso são as fontes a partir das quais a gente pode entender um pouco como é que eram esses primeiros olhares sobre essas alteridades. E dentro disso, o autor vai apontar e ele vai trabalhar de um modo bastante simétrico e comparativo duas ideologias. Ele vai dizer que são ideologias concorrentes e que, de algum modo, ele entende como um simétrico inverso uma da outra. Depois eu vou ponderar um pouco alguns questionamentos com relação a essa possível simetria inversa, bem espelhada que ele traz das duas ideologias, mas elas consistem basicamente, primeiro, né, aquilo que a gente viu no etnocentrismo na aula passada, a ideia de uma recusa do estranho, aprendido a partir de uma falta, né, e cujo corolário é a boa consciência que a gente tem sobre a própria sociedade. Isso é muito comum a gente ver as pessoas quando denigrem, ou até a própria expressão que eu usei agora de denegrir, que tem a ver com essa etimologia da palavra negro, né?
ela envolve essa ideia de denegrir o outro, de desfazer-se do outro, porque quando a gente tem uma imagem muito boa da nossa própria sociedade. Então a gente vê corriqueiramente esses argumentos quando se fala, por exemplo, das religiões de matriz afro-brasileira, ou dos povos quilombolas, ou dos povos indígenas, né? Essa recusa do estranho a partir de uma reafirmação do modo de vida que imagina-se ser o melhor e o mais adequado e que coincidentemente corresponde àquele que é o do ponto de vista do observador. Então essa é uma primeira ideologia e a gente tem uma segunda que seria a fascinação pelo estranho. Então, que também tem como parte disso, segundo o autor, também uma certa má consciência que se tem sobre si e a sociedade. Então a gente teria duas ideologias concorrentes que marcaram esse imaginário do começo do começo daquilo que se entendeu por de um esforço por mínimo que seja, de compreensão ou de reflexão sobre o outro, que é essa recusa do estranho, uma fascinação pelo estranho. E que tem como duas variantes, né, dessas figuras, tanto uma condescendência e proteção paternalista, no caso do segundo, né, da segunda situação, de uma fascinação pelo estranho, ou de uma exclusão, da sua exclusão, uma negação do outro a partir da recusa desse estranho. E ele vai dar um exemplo disso já num debate que foi lá do começo desses primeiros primórdios daquilo que a gente pensa como uma reflexão antropológica, e foi o debate do Las Casas e Sepúlveda. Então, enquanto Las Casas dizia, né, que aqueles que pretendem que os índios são bárbaros, e aí eu abro aspas para o que ele está falando, responderemos que essas pessoas têm aldeias, vilas, cidades, reis, senhores e uma ordem política que em alguns reinos é melhor que a nossa. Esses povos igualavam ou até superavam muitas nações e uma ordem política que em alguns reinos é melhor que a nossa. A citação prossegue, eu vou pará-la por aqui, mas ela já dá esse pequeno trecho para a gente perceber, então, que para Las Casas há um esforço relativista e de um entendimento desses outros grupos, desses povos, como tão dignos de reconhecimento e de busca por entendimento quanto a nossa própria sociedade. Já o Sepúlveda tinha uma visão totalmente oposta. Diz ele, abre aspas, aqueles que superam os outros em prudência e razão, mesmo que não sejam superiores em força física, aqueles são, por natureza, os senhores. Ao contrário, porém, os preguiçosos, os espíritos lentos, mesmo que tenham as forças físicas para cumprir todas as tarefas necessárias, são, por natureza, servos. E dentro dessa perspectiva, dessa citação dele, que também é mais longa e eu vou parar por aqui, ele vai falar então que essas nações bárbaras, desumanas, estranhas à vida civil, que seriam as sociedades indígenas, por exemplo, as sociedades não ocidentais, elas são passíveis então de uma guerra justa. E aqui eu abro um parêntese rapidamente para dizer que isso foi, né, esse conceito de guerra justa, ele foi um marcador de uma cisão na própria história da legislação indigenista no Brasil, onde ela separava os índios aliados, seriam os índios mansos, dóceis, que tinham um certo vínculo político com a coroa, e os índios bravos, que eram aqueles que resistiam à colonização, e que por isso eles achavam lá em uma bula papal antiga alguma justificativa para que fosse declarada uma guerra justa, né? Parece um pouco paradoxal o termo, mas era um conceito, inclusive um conceito jurídico, que servia para os colonizadores no período do século XVI no Brasil e um pouco mais adiante também, declararem guerras justas aos índios e com isso exterminarem povos ou dominarem territórios dessas populações. Então, essas ideologias, diz Laplantine, que estão por trás desses discursos, permanecem vivas até hoje. Então, até hoje a gente percebe nos discursos, por exemplo, até mesmo um discurso missionário, que muitas vezes não tem uma perspectiva do entendimento da sociedade indígena, mas que tem essa visão paternalista de que os índios precisam serem tutelados de alguma maneira, como a gente tem a visão oposta, que é dos colonizadores, que dizem, não, índio não serve para nada, índio não trabalha, os índios não produzem do modo como nós percebemos produção, e aí a gente tem que ponderar que isso é uma visão de produção muito etnocêntrica, porque para os índios a produção não está na monocultura, na destruição do meio ambiente, mas em uma produção de uma qualidade de vida que envolve também uma multiplicidade muito maior de
de plantas e de atividades agrícolas e que não serve para uma superprodução e para um sistema capitalista, do que aquela que o agronegócio, por exemplo, propõe, mas que serve para as pessoas que ainda estão arraigadas nessa visão do índio como despossuído de certos atributos que são importantes para o Ocidente, imaginar que os povos então indígenas não trabalham ou que eles não são merecedores, eles devem ser subjugados ou devem se adaptar ao nosso sistema, porque não haveria outra alternativa para eles serem considerados tão dignos quanto nós de atenção. Então a gente tem esses dois paradigmas que acabam ainda sendo duas ideologias dominantes e que nós percebemos até hoje nos dias atuais. Então, no item 1.1, Laplantine vai falar da figura do mal selvagem e do bom civilizado. Então, diz ele que essa extrema diversidade das sociedades humanas, e isso é algo que a gente tem que salientar, a antropologia é a ciência que de algum modo faz isso melhor. Então, as sociedades humanas elas têm por característica principal uma extrema diversidade em termos de costumes e modos de vida, mas a gente, no nosso modelo ocidental, é acostumado a imaginar que só existe uma felicidade possível, um modo de vida possível, que é aquele que a gente é preparado desde a nossa pré-escola, que é aprender uma profissão, trabalhar, adquirir bens e viver esse sistema dessa felicidade que está sempre condicionado a uma nova compra, um novo bem de consumo. Enfim, essa extrema diversidade, que é muito diferente dessa visão única de felicidade que é, de algum modo, proposta para nós dentro da nossa sociedade, digamos, dominante, ela era vista, né, muito, muito raramente como um fato, como algo aceito, mas sim era percebido como uma aberração e que era preciso ser justificado de alguma maneira. Então, por exemplo, na antiguidade grega, como eu falei na aula passada, por exemplo, o termo bárbaro era usado para todo mundo que não participava do mundo helênico. Então, havendo nisso uma referência aí na articulação do canto dos pássaros. Então, é só aquele que não fala a minha língua, ele não é propriamente humano, ele é bárbaro, porque eu não entendo a língua dele. E isso, até hoje a gente vê no preconceito linguístico, como eu falei para vocês, que tem muitos jovens indígenas em Roraima que têm vergonha de falar a sua língua em público, justamente por essa violência simbólica e digamos, essa força política de imposição de uma língua padrão, o português, e essa exclusão dessa extrema diversidade linguística que o Brasil tem. A gente tem mais de 150 línguas indígenas, uma diversidade muito maior que a que existe dentro do universo indo-europeu, mas mesmo assim a gente não conhece absolutamente nada dessas línguas e dessa riqueza cultural, levando em consideração que a língua é um sistema de pensamento, ela é uma estrutura de mundo, ou seja, toda língua é um universo que tem uma complexidade muito grande com o qual a gente tem muito a aprender, mas infelizmente a gente não é treinado para isso. E também na antiguidade grega se tinha essa ideia do bárbaro, e no Renascimento os séculos 17 e 18 falavam de naturais ou de selvagens, os seres da floresta, selváticos, como a gente comentou na aula passada, opondo-se assim à animalidade e à humanidade. Também no século 19 vai surgir o termo primitivos, né, os povos primitivos, a gente vai ver isso principalmente na aula daqui a 2 semanas, com o evolucionismo, e atualmente a gente fala de povos subdesenvolvidos, diz Laplantine. Então essa atitude, né, etnocêntrica, como nós vimos na aula passada, ela consiste em expulsar da cultura, jogar para o domínio da natureza todos aqueles que não participam do modo de humanidade ao qual a gente pertence. E isso, como lembra o Lévi-Strauss, é um aspecto comum à humanidade. Então, Lévi-Strauss tem uma anedota que é muito interessante, que se chama, a gente conhece na antropologia como a anedota das Antilhas, que depois foi retomada mais contemporaneamente pelo antropólogo Eduardo Vieira de Castro, para discutir o que eles chamam de perspectivismo ameríndio, que é o pensamento indígena. Eu vou falar disso nas aulas subsequentes, mas o Eduardo Vieira de Castro cita essa mesma anedota que o Laplantine se utiliza, e para mostrar que para o Lévi-Strauss, né, ele observava que para os selvagens, a humanidade, para os selvagens entre aspas, ela cessa nas fronteiras do grupo.
Então, essa concepção seria um autoetnômicos, uma autonominação, cujo significado seria os humanos verdadeiros. Então, o etnocentrismo não seria um privilégio dos ocidentais, mas uma ideologia, digamos, natural, inerente aos coletivos humanos. Aqui eu estou falando desse texto do Eduardo Vieira de Castro para retomar rapidamente o que foi dito pelo Laplantine. Ele cita o Lévi-Strauss, que diz assim: nas Grandes Antilhas, alguns anos após a descoberta da América, enquanto os espanhóis enviavam comissões de inquérito para investigar se os indígenas tinham ou não uma alma, estes se dedicavam a afogar os brancos que aprisionavam, a fim de verificar por uma demorada observação se seus cadáveres eram ou não sujeitos à putrefação. Então, o Lévi-Strauss, com isso, cria ou tira como síntese, né, aquela frase que eu citei na semana passada, de que o bárbaro é, antes de mais nada, o homem que crê na existência da barbárie. Então, anos depois, ele retoma esse contexto, dizendo que nas investigações sobre a humanidade do outro, os brancos eles estavam muito mais ligados às ciências sociais e os índios às ciências naturais, na medida que eles tentavam observar os cadáveres dos brancos. Né? E que essa seria uma atitude mais digna dos seres humanos, porque eles desconfiavam de que os brancos pudessem ser divindades. Viveiros de Castro vai dizer que essa anedota ela revela um pouco mais, porque conclui que os índios, porque nada permite concluir que os índios estivessem imputando uma divindade aos brancos. Então eles podiam estar querendo saber se os brancos eram espíritos malignos, por exemplo. Mas, de todo modo, os índios, então, como os europeus, consideram que apenas o grupo a que pertence encarnaria a humanidade. Os estrangeiros estão do outro lado da fronteira que separa os humanos dos animais e espíritos, a cultura da natureza e da sobrenatureza. Então, essa matriz e condição de possibilidade do etnocentrismo, que seria a oposição entre natureza e cultura, aparece ainda como universal, que estaria tanto no pensamento indígena como no pensamento dos brancos. Hoje, né, atualmente, as coisas mudaram um pouco. No período do Lévi-Strauss, ele vai dizer que a estratégia para se reivindicar a plena humanidade do selvagem era de mostrar que eles faziam as mesmas distinções que nós. E hoje, a gente pensa não mais o etnocentrismo, mas o cosmocentrismo dos povos indígenas. Então, alguns autores falam que, ao mesmo tempo que os povos indígenas tinham uma espécie de etnocentrismo, de imaginar uma certa humanidade nas fronteiras dos grupos, eles possuem um animismo generalizado, onde tudo é humano e onde essa distinção entre natureza e cultura ela não estaria dada da maneira como a gente imagina, com esse grande divisor cartesiano da humanidade de um lado e a animalidade do outro. E, ao mesmo tempo, também esses predicados da humanidade, o Vieira de Castro vai dizer que eles são muito menos substantivos, porque os povos indígenas em geral se falam, né, por exemplo, os Iecuana, com quem eu trabalhei, eles dizem Soto, Soto é a pessoa, e eles Iecuana como uma espécie de seres diferenciados. Mas isso ele vai dizer, o Vieira de Castro, que se dá nos povos indígenas, né, essas palavras que muitas vezes traduzem como humano o nome de um povo, são muito menos substantivos do que pronomes, indicam uma posição de sujeito e não um marcador enunciativo. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que esses povos, de algum modo, eles têm uma visão diferente com relação ao que seria o etnocentrismo. Não se daria nos mesmos termos que a gente, quando tentamos analisar o outro e pensar o outro. E essa anedota das Antilhas, ela é interessante porque ela consegue mostrar a perspectiva dos brancos refletindo sobre os índios e dos índios refletindo sobre o que seriam os brancos, né? Digamos, esses equívocos que se dão nessas perspectivas entre esses grupos. Fechando aqui esse parêntese, voltando para o Laplantine, os critérios utilizados a partir do século XIV para os europeus julgar e conferir aos índios no Estatuto de Humano, primeiro era o critério religioso, então eles não entendiam que os índios tivessem uma religião, eles confundiam religião também com a ideia, né, monoteísta e ao mesmo tempo institucional de uma religião, então eles não teriam religião. Também a aparência física destoava muito do que eles imaginavam, porque eles andavam ou nus ou vestidos de pele de animal, então eles não tinham muito entendimento para refletir sobre isso, então isso era algo que causava um choque para eles. Os comportamentos alimentares,
a própria inteligência pelo fato da língua deles não ser inteligível, de modo que não acreditando em Deus, não tendo alma e não tendo uma linguagem como a que os colonizadores possuíam, e sendo feio na visão dos próprios colonizadores, alimentando-se como animais, os selvagens eram apreendidos como no modo de um bestiário. Então, aí se formou uma série de ideias de ausência que até hoje a gente acaba repetindo na nossa vida escolar, reproduzindo e aprendendo, que são esses grandes leques de ausência. Então, são povos sem moral, sem religião, sem lei, sem escrita, sem consciência, sem razão, sem objetivo, sem arte, sem passado, sem futuro. Então, esse paradigma da ausência, ele permeou por muito tempo as reflexões sobre o outro americano. E isso se dá, por exemplo, na própria ideia de pré-história, que paradoxalmente o Laplantine utiliza para falar de uma pré-história da antropologia. Ele acaba pensando a antropologia de uma perspectiva bem historicista, como nós ocidentais concebemos. As sociedades, essa ideia de não ter história, ela até hoje permanece, por exemplo, no nosso ensino, quando a gente vai estudar a pré-história. Então a gente aprende na escola, né, aquela ideia da pré-história, aqueles povos que não possuem escrita, e depois com a invenção da escrita surge a história. Enfim, são várias questões que são mal formuladas e são mal ensinadas para nós na nossa educação escolar padrão. Assim. A gente vai ter oportunidade de retomar isso mais adiante. Então a permanência dessa mentalidade se mantém na história das mentalidades hoje, até hoje. E depois o autor vai também citar dois textos, do De Paul e do Hegel. Então o livro que é a História da Espécie Humana, de Cornelius De Paul, ele vai estudar a influência da natureza nos índios da América do Norte, vai considerá-los degenerados, fora da história, e vai associar isso inclusive à ideia da umidade, do clima. Então um temperamento, diz ele, tão úmido quanto o ar e a terra onde vegetam, teriam os ameríndios. E na história da filosofia do Hegel, que acredito que muitos de vocês ainda não conheçam, mas o Hegel é um importante filósofo, a gente vai estudar, vocês vão estudar a dialética, depois esse conceito, que é um dos conceitos hegelianos, mas Hegel tem uma influência muito grande também na obra de outros filósofos, como Marx, que é um dos fundadores da sociologia moderna. E esse autor é notadamente racista, por exemplo, no seu livro Introdução à Filosofia da História, onde ele diz que tudo na África é nitidamente visto sob o signo da falta absoluta. É curioso até a gente perceber como autores que são uma referência maior dentro do nosso pensamento eram extremamente racistas, né? E isso mostra como o racismo é uma espécie de estrutura inconsciente que permanece na próprio modo como o Ocidente concebe o mundo, e que não é à toa que até hoje a gente observa reiterados casos de racismo na televisão, nas redes sociais, nos esportes, e as pessoas ao mesmo tempo que dizem surpresas e como pode haver racismo até hoje, inadvertidamente, pouco depois podem cometer um ato racista, sem perceber. Muitas vezes acontece isso, até porque justamente o racismo está introjetado no nosso modo de cognição. Então, por isso que a antropologia, com esforço de descolonização do pensamento, me parece uma imagem bem interessante para a nossa disciplina, porque é justamente isso que a gente acaba tendo que se esforçar dentro daquilo que é o etnocentrismo, por exemplo, de que é a nossa própria formação, e que a gente acaba, com o treinamento da antropologia, se esforçando para tentar superar esses limites epistemológicos, limites de conhecimento que a nossa educação nos proporcionou, e que é tão pouco afeita à reflexão sobre a alteridade, sobre o outro, né? Então, no primeiro autor, o índio era como um animal, e no Hegel, o negro é como um objeto, de algum modo até justificando a própria história da escravidão. No segundo tópico, que é a figura do bom selvagem e do mal civilizado, vai haver uma inversão disso. Então, a boa natureza, as benfeitorias de um selvagem feliz. Então, o caráter privativo dessas sociedades não ia constituir uma desvantagem, né? O selvagem, então, ele está na figura da positividade, né, nessa segunda corrente. E essa segunda corrente ela vai encontrar uma formulação mais sistemática 2 séculos depois do Renascimento, com a obra do Rousseau,
que era um filósofo contratualista. Vocês vão estudar ele, acho que Introdução à Ciência Política, devem estar estudando. E aí vocês podem, eu acho que é uma coisa interessante que vocês podem estar relacionando a Introdução à Sociologia, Ciência Política e Antropologia e cruzando os textos para perceberem como o real e o conhecimento são relacionais. Então vocês vão notar, à medida que amadurecerem os textos, as leituras e forem se familiarizando e se ambientando no mundo acadêmico e nas leituras, que as leituras elas vão se conectando umas com as outras. Então, o Rousseau vocês vão ver em Ciência Política com mais detalhes, mas ele fala num importante livro dele que o homem nasce bom e a sociedade o corrompe. Então, ele vai trazer, de algum modo, nas reflexões filosóficas dele, também uma outra imagem do selvagem. E também depois do romantismo. Essa figura do bom selvagem, o autor fala que ela está presente também na percepção dos primeiros viajantes, como Américo Vespúcio, Cristóvão Colombo. Ele coloca algumas citações, como por exemplo do Cristóvão Colombo, quando chegou ao Caribe, e que pensa descobrir uma espécie de paraíso. E também as reflexões do Léry, nesse livro que eu mostrei para vocês, e do Montaigne, que é um filósofo no século XVI, e que instauram pela primeira vez um elogio ao selvagem. E do mesmo modo, o selvagem ingressa progressivamente na filosofia. Então a filosofia ela vai, de algum modo, se alimentando também do pensamento desses povos selvagens. Isso vai se dar de uma maneira muito mais sistematizada e, digamos que, também levando absolutamente a sério o pensamento dos povos indígenas, com o Lévi-Strauss, que vai mostrar a importância do pensamento ameríndio e vai influenciar a filosofia ocidental de um modo como até antes não tinha acontecido. Então, diz o autor, esses discursos citados, tanto do mal selvagem como do bom selvagem, eles pertencem ao Ocidente e ainda estão atuais. E se vinculam ao imaginário de viagem. Então ele vai dizer que isso também corresponde e colabora para o sucesso que a antropologia vai ter com o seu público. Então o fascínio da antropologia, né, de nos levar pelos relatos a mundos distantes e a possibilidade de levar o leitor a esses mundos também. Então o tema desses povos é que eles que podem eventualmente nos ensinar a viver e a dar ao Ocidente lições de grandeza. Então isso ele vai dizer que não é novidade. Então desde lá do Montaigne a gente já observa alguns movimentos nesse sentido. Então uma certa decepção ligada aos benefícios do progresso, à solidão e ao anonimato, que fariam com que alguns projetem, né, nesse paraíso perdido dos trópicos uma alternativa ao Ocidente. Então a gente teria esses dois imaginários e ele coloca o etnólogo vinculado mais a essa concepção então do que seria um bom selvagem. Mas ele ressalva, o etnólogo ele pertence a essa sociedade ocidental, às angústias, satisfações, desejos, e ele de algum modo atribui a isso também a própria construção desse imaginário do bom selvagem. Isso se dá, por exemplo, na antropologia como uma espécie de fuga romântica que a gente vai ver no trabalho de campo com Malinowski, onde tem essa imagem do etnólogo que sozinho desembarca numa ilha distante, um povo desconhecido e que vai morar com ela por um longo período e se afastar do Ocidente, e que isso de algum modo vai estar no imaginário da própria fundação da antropologia. Então, para o Laplantine, a imagem da alteridade que o Ocidente produziu, ela sempre oscilou entre esses dois polos, né? Ou o outro era um monstro, um animal com figura humana, ou os monstros éramos nós, e a nossa sociedade é que era equivocada. Ou os outros levavam uma existência infeliz e miserável, ou eram trabalhadores, corajosos, que ou eles não tinham alma e não acreditavam em Deus, ou eram profundamente religiosos, ou eles viviam um eterno pavor do sobrenatural, ou ao inverso, viviam na paz e na harmonia, ou eram anarquistas, sempre dispostos a massacrar seus inimigos, ou um comunista decidido a tudo compartilhar, ou eram belamente ornados, ornamentados, ou eram feios, ou tinham uma impulsividade criminal, ou eram considerados crianças que necessitavam de tutela. E aí eu lembro novamente que o SPI considerava o conceito de tutela dos índios, essa ideia de que os índios, assim como as crianças e as mulheres, eles não eram plenamente cientes e por isso não eram sujeitos completos de direito, que isso foi mudando dentro do nosso arcabouço jurídico.
E por aí segue, com, por exemplo, a ideia de que ou os outros eram animais, ou vegetais, ou coisas, como diria o Hegel, ou então eles participavam da nossa humanidade. Para o Laplantine, ambos os casos, né, o outro não é considerado para si mesmo. Ele diz que pouco se olha para ele. Eu aqui faria uma objeção. Eu acho que o inverso não é absolutamente simétrico. E aí eu acho que o Laplantine está muito situado numa perspectiva talvez pós-moderna, que imagina que todo conhecimento... Aí vocês vão entender um pouco melhor alguns conceitos que eu estou trazendo mais adiante, mas a ideia da pós-modernidade, uma das suas características é a de imaginar que é muito difícil você sair da projeção do seu eu sobre o outro. Então, de todo modo, tanto aqueles que negavam absolutamente a humanidade do outro como aqueles que a consideravam, ambos estariam também olhando-se a si mesmo projetados nesse outro. Eu acho que isso não é totalmente simétrico, porque na segunda alternativa de uma busca de entendimento do outro, há um esforço de relativização e de olhar para esse outro. Então eu acho que nesse aspecto a gente não pode pensar que essas duas ideologias são simétricas e inversas e espelhadas. Eu acho que aqueles que buscaram uma perspectiva mais relativista de entendimento dessa alteridade, desse outro americano, esse outro africano, colaboraram mais para aquilo que hoje a gente entende como antropologia. Então, o próprio Laplantine vai dizer que já no Renascimento vai surgir esse caminho, né, para aquilo que vai poder se tornar antropologia, com o próprio Jean Léry, do livro que eu estou aqui ao meu lado mostrando para vocês, que se perguntava, né, se era preciso rejeitar os índios para fora da humanidade, quando estava aqui no Brasil em sua viagem. Montaigne também começa a introduzir uma dúvida no edifício do pensamento europeu, diz Laplantine. Então, pensando a selvageria não como inferior nem superior, mas como diferença. O próprio Lévi-Strauss vai dizer que o Montaigne foi o primeiro filósofo a olhar para o pensamento ameríndio de uma maneira respeitosa. E ele vai dizer que do Montaigne, que é lá no século XVI até o século XX, a ciência, a filosofia, melhor dizendo, ela vira as costas para o pensamento indígena. E ela vai se reencontrar com ele a partir da obra do Lévi-Strauss, que era da filosofia, e depois torna-se antropólogo. Então, ele vai dizer que nesse período é que vai se surgindo um pensamento, um saber pré-antropológico. Por isso que ele chama de pré-história da antropologia, porque vai surgindo algumas questões que depois vão estar colocadas para o etnólogo modernamente quando ele faz o seu trabalho de campo, e que estavam lá, por exemplo, no Jean Léry, quando ele teve com os povos indígenas, e por mais que ele não tenha desenvolvido a ciência antropológica, não existisse, problemas que ele se deparou ao lidar com essa alteridade são problemas recorrentes para qualquer antropólogo em campo nos dias de hoje. Então, no capítulo 2, que se chama o século XVIII, a invenção do conceito de homem, o autor vai dizer que se durante o Renascimento, então, havia essa exploração geográfica de continentes desconhecidos e se esboça uma primeira interrogação sobre a existência do homem, ele diz no século XIX, vai se encerrar muito rapidamente, né, com a evidência desse cogito, né, fundador da ordem do pensamento clássico. Então, com o cogito cartesiano, com a influência do Descartes e do todo o pensamento racionalista do século XVII, vão ser excluídos da razão, do mundo da razão, o louco, a criança, o selvagem, enquanto figura da normalidade. Eu poderia incluir aqui também até as próprias mulheres, em um certo sentido, também como pouco racionais, mais emotivas, enfim, essas categorias de sujeitos que não seriam, digamos, contemplados com a razão como o sujeito racional do século XVII. Então, no século XVIII, ele vai dizer que se constitui, então, um projeto de fundação das ciências do homem. Então, enquanto no século XVI a gente percebe uma pré-história da antropologia e no século XVII ela é interrompida, essa evolução, no século XVIII, e aqui ele vai usar as reflexões basicamente do Michel Foucault, em um livro chamado As Palavras e as Coisas, uma arqueologia das ciências humanas, de 1966, para pensar então o surgimento da modernidade e também as condições históricas, culturais e também epistêmicas
de surgimento daquilo que a gente entende por antropologia. Então, basicamente, nesse segundo capítulo, ele vai, muito sinteticamente, apontar as questões que o Foucault traz a respeito da fundação das ciências modernas, das ciências humanas e da construção da modernidade. Então, para Foucault, o homem não é o mais antigo problema, então, nem o mais constante colocado pelo saber humano. O homem, ele vai dizer que é uma invenção recente. Então, o homem, inclusive o Deleuze vai dizer que tem uma existência duvidosa, ele tem um surgimento muito recente que condiz com o surgimento das ciências humanas, que eu vou explicar rapidamente a partir do Laplantine e das reflexões do Deleuze e do Foucault. Isso é interessante, dizer que o homem é uma invenção recente, porque tem uma frase muito conhecida e ao mesmo tempo muito mal entendida de um filósofo alemão chamado Nietzsche, que decretou a morte de Deus no século XIX. E nessa frase dele está muito mais colocada uma crítica ao próprio humanismo e essa criação do conceito de homem e o homem em sua finitude do que propriamente uma crítica à religiosidade, um ataque bobo à religiosidade cristã, como foi entendido por muitos cristãos. Então, a modernidade que estava sendo gestada, ela coloca o homem, de algum modo, no lugar que antes era dado para Deus. Era colocado a figura transcendental de Deus. Então, nesse aspecto que Nietzsche falava da morte de Deus. E então, Laplantine vai dizer que esse projeto antropológico, que ainda não é a antropologia como a gente entende hoje, ele supõe, então, a construção de um certo número de conceitos, e o primeiro deles é o conceito de homem, não como sujeito, tão somente, mas também como objeto do saber. Então, essa ideia, o homem é um sujeito do conhecimento, mas, ao mesmo tempo, ele é alvo, objeto desse conhecimento. E isso é uma abordagem inédita. Então, o homem, de algum modo, se aliena dele próprio, porque ele é o sujeito observante e o objeto observado. Precisa também, supõe também esse projeto antropológico, a constituição de um saber que não seja apenas de reflexão, mas também de observação. Então, saber empírico e não transcendental, sobre o homem enquanto ser vivo, então, produzido pela biologia, que trabalha, então, alvo da economia, e que pensa, com a psicologia, e fala, que é um tema da linguística. E também um problema essencial, da diferença. Então, coloca-se pela primeira vez no século XVIII a questão do impensado. Então, se inicia uma ruptura com o pensamento do mesmo. E a constituição da ideia de que a linguagem ela é anterior a gente, ela nos precede, que nós somos exteriores a ela. Então, isso são questões que vão dando condições para o surgimento da antropologia. E um quarto tópico é um método de observação e análise, que no caso é o método indutivo. Então, os grupos sociais começam a ser estudados como organismos vivos. Então, eles podem ser estudados empiricamente. Então, isso a gente pode chamar de um projeto de conhecimento positivo do homem. Positivo vem de positivismo, que era também Auguste Comte, e essa ideia das ciências positivas, as ciências que estavam fundadas em fatos objetivos. Então, vocês vão estudar isso também, eu acho que em Introdução à Sociologia. Então, esse projeto é o projeto das ciências humanas, de um conhecimento positivo do homem, um estudo da existência empírica, concreta do homem, considerado pela primeira vez como objeto do saber. Então, isso é constitutivo da modernidade do século XVIII. Então, isso é bem importante, e para a gente entender essa mudança que se dá, essa ruptura no pensamento, uma ruptura tanto com o humanismo do Renascimento como com o racionalismo, então, tanto com o século XVI como o século XVII, o autor coloca algumas questões para a gente entender melhor. Ele diz que trata-se, em primeiro lugar, da natureza dos objetos observados. Por exemplo, os relatos dos viajantes do século XVI e XVII eram muito mais uma busca cosmográfica do que uma pesquisa etnográfica. Então, nessa época, eles se interessavam muito mais pelo céu, a terra, a fauna e a flora do que pelo homem em si. E quando o homem em si era abordado, era muito mais o homem físico. E no século XVIII, então, surge o primeiro esboço daquilo que vai ser a antropologia social e cultural, pensando o homem num sentido mais concreto.
Simultaneamente, então, o destaque se desloca pouco a pouco do objeto de estudo para a atividade epistemológica, diz ele. Então, para a atividade de organização desse pensamento. Enquanto os viajantes, por exemplo, do século XVI e XVII coletavam curiosidades e colocavam um gabinete de curiosidades, juntavam peças de distintos lugares, descontextualizavam e colocavam um gabinete, no século XVIII, então, a questão muda. Então, é como coletar e como dominar em seguida o que for coletado. Então, não basta mais observar, é preciso processar a observação. Então, não é só interpretar o que é observado, é preciso interpretar as interpretações. E desse desdobramento é que vai se constituindo, então, uma ciência positiva, uma ciência moderna. No século XVIII também, o autor diz que se forma o par do viajante e do filósofo. Então, existem as viagens filosóficas, existe um exemplo mais conhecido para nós em Roraima, que é do Alexandre Rodrigues Ferreira, que tinha livros sobre viagens filosóficas pela capitania do Grão-Pará, Rio Negro, Mato Grosso e Cuiabá, que é um livro clássico e que fala dessa região do norte amazônico. Então, está todo dentro desse paradigma de uma literatura de viagem que é, digamos, pré-antropológica. Então, o final do século XVIII tem um papel essencial na elaboração da ciência humana e vai, então, separando, então, superando, os obstáculos ao advento de uma antropologia científica, que o autor diz serem, primeiro, a distinção entre o saber científico e o saber filosófico. Então, eles vão separar, né? A ciência da filosofia, ela vai separar, isso é uma condição para o surgimento da antropologia. E também o discurso antropológico do século XVIII, então, é inseparável do discurso histórico desse período. Então, tem toda uma concepção de uma história natural. Então, vai se dar ainda um passo considerável para a emancipação da antropologia, que vai ocorrer no século XIX a partir do evolucionismo. O evolucionismo, então, nós vamos estudar na próxima aula, sem ser a aula que vem, que vai ser uma aula síncrona e que vai ser a revisão desses dois tópicos. Então, esse texto Laplantine para exatamente nesse período do século XVIII, e aí essas questões do século XIX, da constituição da antropologia enquanto um campo específico de estudo, ela vai ser estudada nesse nosso próximo encontro. Então, pessoal, a aula até se estender um pouco mais, eu ainda teria algumas questões a colocar, mas pelo tardar do tempo já eu vou ficando por aqui. E então reitero o nosso encontro na próxima semana, na próxima quarta-feira, deixa eu ver aqui, no dia 7 de outubro. Então a gente vai ter a nossa primeira aula em regime síncrono e vai ser uma oportunidade para a gente tirar dúvidas com relação a esse texto, para mim também colocar essas questões que ainda ficaram minimamente pendentes dessa aula e também para a gente retomar as questões correspondentes ao texto do etnocentrismo e também para a gente se conhecer um pouco melhor num regime um pouco mais próximo daquilo que a gente está acostumado a ter como uma aula no ensino superior. Tá bom, pessoal? Qualquer dúvida, quaisquer questões, vocês podem, como eu já tenho falado nas outras aulas, entrar em contato comigo por e-mail ou pelo WhatsApp, tá bom? Uma boa semana, uma boa leitura e até breve.